Olá, estamos começando mais um Você em Foco. Meu nome é Lucinda, trabalho na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no Departamento GEDEP, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre afastamentos, os procedimentos e a legislação. Vamos falar de afastamentos realizados dentro e fora do território nacional e afastamentos especiais. Os afastamentos, ele é um direito do servidor, né? Mas é uma coisa que é feita mediante concessão da municipalidade e deve atender os interesses da instituição onde o servidor presta serviço, né? Visando melhoria das ações e desses serviços prestados. O servidor que participa desses certames, ele é dispensado do ponto para ir participar, então ele, como contrapartida, depois ele vem compartilhar esse conhecimento na rede São Paulo Saudável, que é a TV corporativa da SMS. Então, a gente vai falar da participação nos congressos, certames, como eu já disse, né, que são de fundamental importância para o indivíduo, porque isso é uma forma dele crescer na carreira e prestar um melhor serviço para a população, que é o nosso público-alvo, né? O servidor participando desses congressos, dentro da carreira dele, ele vai se aprimorar, vai se atualizar, consecutivamente ele vai crescer profissionalmente, né? E isso tudo reflete na melhoria do serviço prestado, que é o objetivo da PMSP, né? E a divulgação do trabalho, isso até incentiva, né, aos outros servidores quererem participar também, né? Então é uma contrapartida que é bom para o servidor, é bom para a prefeitura e é bom para a população. Os afastamentos, como já havia sido dito, são uma prerrogativa da municipalidade e é uma concessão para servidores públicos municipais efetivos, admitidos, extensivas aos servidores municipalizados e é concedido mediante despacho da autoridade competente, que é o secretário municipal da Saúde. O procedimento legal para a formalização dos afastamentos é a abertura do processo administrativo. Então, não existe o servidor sair para participar de um congresso sem abrir o processo. Aí ele vai estar em processo de falta. Quando ele sai, é uma proteção para o servidor. Se acontecer qualquer coisa com esse servidor, enquanto ele está participando do evento, ele está legalmente coberto, ele tem todos os direitos. Então, é muito importante que o servidor abra esse processo. O processo de afastamento, ele pode ser individual ou coletivo, né? E num processo, no único processo, você pode incluir até 2 servidores, né? A partir de 3 servidores, aí o afastamento já é feito através de portaria coletiva, que eu vou explicar mais à frente. Então, os afastamentos, né, são 2 tipos. Ele pode ser com ônus ou sem ônus para a municipalidade. Em qualquer um dos casos, quem abre o processo é a unidade do servidor, né? O servidor solicita, a chefia autoriza, ele autua um processo e aí encaminha lá para o GEDEP, que é quem faz o afastamento para participação em congresso de todos os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, tá? Então, os servidores públicos municipais, né, que é a grande maioria, né, no nosso caso. Então, ele é feito pelo próprio servidor, tem um impresso padronizado, que chama Formulário 1, que está dentro desse manual de afastamento que nós estamos discutindo agora. O servidor tem um prazo, né, para autuar esse processo. Então, até 30 dias antes do evento, se o evento é internacional, é interessante que ele faça isso até um tempo maior. Não pode ser menor do que isso, porque o servidor pode perder o prazo e perder o evento que ele quer participar, né? E ele tem que especificar, nesse formulário tem um campo que especifica se o afastamento vai ser com ônus ou sem ônus para a municipalidade, se vai ser com ou sem prejuízo de vencimentos, né? Na maioria dos casos, o servidor se afasta sem ônus, né, e sem prejuízo de vencimentos também. Mas tem os casos em que ele se afasta, né, com ônus, quando a prefeitura está financiando, então ela pode pagar a inscrição, a diária do servidor e a passagem, ou uma dessas modalidades, né? E com ou sem prejuízo de vencimentos, quando ele se afasta e aí ele tem prejuízo, ele não recebe os vencimentos dele, mas esses casos são mais especiais.
Os servidores estaduais, né, que são os municipalizados, esses que têm a complementação, né, são de lá, mas prestam serviço aqui na prefeitura. Então, a unidade lá do servidor é que vai pedir esse afastamento, porque eles que são responsáveis pela folha. Se for o caso contrário, se somos nós que fazemos o pagamento, aí a gente que abre o processo, né? E os servidores estaduais, eles são regidos pelo estatuto lá dos funcionários públicos civis do Estado, que é a Lei 10.261, né? E pelo Decreto 52.322. E o pedido também é feito pelo próprio requerente, no impresso padronizado, que daí, no caso do estadual, é o formulário 4, tá? E o prazo é o mesmo, 30 dias antes da data do evento. Aí tem o caso também de pedido extemporâneo. O que seria o pedido extemporâneo? É quando o servidor tem esses 30 dias que eu acabei de falar, mas tem determinados casos, né, que são casos especiais, que ele precisa participar de um evento, ficou sabendo do evento há 2, 3 dias antes, é uma coisa que é importante para a unidade, é necessário que ele vá representando. Nesses casos, é quase sempre quando ele vai representando a secretaria, tá? Ou, em outros casos, vai ter que ter autorização lá do GEAC. Então, nesses casos, o servidor vai, participa do evento e autua o processo depois que a gente faz, então, já um processo de autorização e acolhimento no mesmo processo, mas isso não é a via normal, tá? É um pedido extemporâneo, depende da avaliação, o servidor corre o risco de ir participar de um evento sem ter essa autorização, e depois, se a autorização for negada, ele perde os dias de trabalho. Então, não é uma situação interessante, a não ser nesses casos em que ele vá representar a secretaria. Então, para efeito de afastamento, a dispensa de ponto ela é considerada exclusivamente no período do evento. Você não pode juntar o afastamento com as férias, não pode juntar com o feriado, é o período do evento. O evento acabou na quinta-feira, volta a trabalhar na sexta. Não tem o afastamento assim, ele volta na quinta-feira, aí na sexta-feira está cansado, não vai trabalhar, não. Tem que trabalhar, tá? Porque o período concedido é só o período do evento mesmo, do certame que ele vai participar, né? E aí, quando o servidor, ele sai para fazer o processo de autorização. Então, ele faz a sua a solicitação vai com a chefia imediata, até chegar no GDEP, o GDEP analisa, providencia o processo de autorização, isso é publicado no Diário Oficial. Quando o servidor volta, ele tem que fazer o acolhimento, que aí ele tem que apresentar o certificado, porque ele participou. Então, se ele participou no período do evento, ele tem um certificado ou uma declaração de participação. Ele tem que fazer um relatório, né? Contando, compartilhando isso tudo que ele teve lá. Isso também vai ser analisado, não pode anexar no documento só o programa do evento. Isso não é relatório. Relatório é o servidor contar para a unidade o que ele foi fazer lá, se isso tem mesmo a ver, né, com o trabalho que foi dito antes, a chefia autorizou, porque tinha a ver com o trabalho que ele realiza na unidade. Então, quando ele volta, ele tem que justificar isso, né? E os despachos de autorização e acolhimento para afastamento, eles são publicados também no Diário Oficial. Então, para terminar esse processo, o servidor sai o despacho de autorização, ele está autorizado aí. Quando ele volta, ele justifica isso, e aí fica justificado, então, encerrou esse processo. Então, a documentação que o servidor tem que anexar no pedido, né? Quando ele vai participar de um evento, ele tem que anexar a programação do evento, tá? Que pode ser programa tirado pela internet, uma coisa que comprove o período do evento, né? Então, folder do programa, pode ser. Aí a cópia do holerite dele, né? Do pagamento de inscrição e o RG e o CPF. Aí o termo de permanência no serviço público é no caso de afastamentos superiores a 90 dias, que são os afastamentos de longa duração, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, tá? Para os afastamentos simples, então é essa documentação que está aqui na tela, que o servidor precisa anexar, cumprindo aquele prazo que eu já tinha dito antes, né? E aqui, a cópia do parecer, que está falando aqui também, é quando o servidor vai divulgar resultado de pesquisa que conduziu no âmbito da SMS, mas isso vai ter um programa específico que vai falar especificamente desse assunto, então nós vamos tratar disso depois.
E temos aqui nos afastamentos as situações que são consideradas especiais. Por exemplo, o servidor que tem duplo vínculo. Se ele tiver 2 vínculos, mas dentro da pasta de SMS, ele não precisa autuar 2 processos. Ele autua um processo só, comprova os 2 vínculos, coloca a assinatura das chefias, tanto de um vínculo quanto do outro, né? E encaminha o processo com autorização de todas as chefias em todas as instâncias, né? Até esse processo chegar no GDEP, vai ter análise e aí vai ser o mesmo processo. A gente vai encaminhar para autorização, sai publicado, o servidor pode participar do Congresso com um processo só. E tem os servidores que estão legalmente afastados para prestação de serviço nas unidades gerenciadas pelas OS, né? As organizações de saúde, eles também têm direito a se afastar, para se atualizar na carreira, né? Todo o direito, ele é um servidor e ele tem que seguir o mesmo trâmite, tá? Faz o processo de afastamento, tem que pegar todas as autorizações, anexar toda a documentação necessária, né? E é muito importante que a pessoa anexe a documentação necessária certinho, porque isso agiliza o tempo do processo. Porque se um processo vai, está faltando documentação, então esse processo tem que voltar para a unidade, isso também é um caso em que o servidor pode perder o prazo do evento. Então, de novo aqui os tipos de afastamento, tem de longa duração, quando é superior a 90 dias, tá? Ele é especial por quê? Porque além de tudo isso que eu já falei, da documentação que ele tem que apresentar, ele precisa ter no mínimo 3 anos de efetivo exercício no serviço público, tá? Tem que ter cumprido lá o estágio probatório, senão não pode. E ele tem que apresentar o termo de permanência no serviço público, que é para comprovar isso, e depois, quando ele volta, esse servidor que foi participar de evento, os de longa duração, geralmente são internacionais, tá? Geralmente são com prejuízo de vencimento, né? Depende da autorização da SMS, mas normalmente são assim, eles vão fazer cursos, às vezes de 2 anos, então ele precisa depois prestar esse serviço. Então, se ele ficou lá fora 6 meses, ele vai ter que ficar na PMSP pelo menos por 1 ano, tá? Tem os afastamentos coletivos. Os afastamentos coletivos, como eu já disse, a partir de 3 servidores já é possível fazer uma portaria coletiva. O processo coletivo ele é mais rápido do que o processo individual. Mas o servidor também, no retorno, ele tem que apresentar a documentação exigida, como no processo individual. Né? E os afastamentos, tanto os individuais quanto os coletivos, eles podem ser com ou sem ônus para a municipalidade. Né? Sem ônus para a municipalidade é quando o servidor está pagando sua inscrição, a diária, tudo. A prefeitura, na verdade, não é que ele não está ganhando nada, porque ele vai ficar 1 semana no Congresso, por exemplo, ele vai ter o ponto, né, garantido, ele não vai estar trabalhando na unidade, vai estar se especializando, né, com todas as garantias. Então, tem essa modalidade que a gente considera sem ônus, quando o servidor está pagando a sua inscrição no evento, a sua passagem de avião, né? E tem o que é com ônus, que quando a prefeitura, o Congresso é uma coisa muito interessante, a prefeitura entende que é importante que esse servidor participe desse Congresso, então a prefeitura banca, né? E, no caso, depois ele tem que apresentar a contrapartida, como eu já disse, na Rede São Paulo Saudável, né? E a participação em eventos sindicais, que o servidor tem autorização para sair no começo do ano, e aí ele vai se afastando, né, de acordo com a portaria que foi publicada no começo do ano, e depois ele só vai justificando esse período que ele se afastou para participar de eventos sindicais. É mais comum, no caso dos eventos sindicais, que isso seja feito através de portaria coletiva, mas também é possível fazer o processo individual, e aí o período é o mesmo, o procedimento é o mesmo. Aqui a legislação, né, que norteia esse nosso manual de afastamento, o decreto 48743 e a portaria 223 são assim os que a gente mais usa, mas toda essa legislação é no que se baseia esse manual que rege os afastamentos para os servidores municipais por enquanto, né? Não sabe se ainda se ele vai ter alguma reestruturação, mas por enquanto essa é a legislação que rege o manual.
E é objetivo da SMS, a partir de 2014, está sendo criado um portal de afastamento. É um objetivo para agilizar e sistematizar os procedimentos, uma coisa que fique mais rápido, mais ágil, vai ficar mais fácil para o servidor e para o setor que trabalha também, que o processo de afastamento é um processo muito trabalhoso, é muita documentação, é um tempo muito grande, então assim vai se economizar papel, vamos matar menos árvores, né? Então, tudo dando certo, o portal está em andamento lá em SMS, né? E agora, em janeiro, ele está em construção, é a previsão de que seja o lançamento do portal a partir de janeiro de 2014, com o projeto do CIOSP. E o portal funcionando, acredita-se que esse processo de afastamento feito assim manualmente, que o servidor acaba perdendo prazo, a documentação acaba se perdendo, né? Porque são muitos processos, a prefeitura é muito grande, todos os servidores têm direito, né, a melhorar na carreira. Então, se o portal, com o início do portal, acredita-se que esse trabalho vai ser minimizado e a participação vai ser maior, vai ser assim, uma coisa inversamente proporcional, menos trabalho e mais participação do servidor nos congressos. O formulário 3, ele já está disponível no portal, tá? E ele substituirá a cota da manifestação das chefias, porque esse fluxo, ele é um fluxo bem intenso, porque o servidor pede autorização lá na chefia, então ele tem que ter autorização da chefia imediata, e quanto mais longe está o servidor, mais autorização ele tem que pedir, mais moroso é esse processo, né? Então, esse formulário 3, que já está disponível, ele já vai substituir assim, uma quantidade interessante de documentos que são necessários agora para você abrir o processo de afastamento, né? Ele vai listar a documentação anexada pelo servidor, que é o holerite, o RG, o CPF, o folder do evento. Então, o servidor, porque hoje em dia as pessoas têm muito problema, assim, as pessoas ligam que não sabem como que monta um processo de afastamento. Então, a pessoa manda o processo está faltando documento, aí esse processo tem que voltar, e tudo isso faz perder tempo, perder dinheiro, e o servidor perder o congresso, que é o interesse dele, né, de se especializar e melhorar na carreira e alavancar. Então, esse formulário ele já vai informar para o servidor toda a documentação que ele precisa para instruir o processo. Então, vai economizar tempo, com certeza. Ele não vai ter mais essa dúvida de ter que ficar ligando, pegar a informação errada, né? É muito ruído na comunicação. Isso já está no formulário, o servidor já vai saber direitinho como que ele vai instruir o processo, a chefia já vai pegar isso sabendo, tá com a documentação toda certinha, né? Porque às vezes até a chefia também tem dúvida, porque ela tem que vistar isso, encaminhar. Se tudo caminhasse corretamente, quando o processo chega lá em GDEP, ele estaria totalmente instruído e já seria direto para autorização ou não, mas não é o que acontece. Então, com a disponibilização desse formulário no portal, a gente acredita que também vai economizar bastante o tempo na instrução do processo. Obrigada, meu nome é Maria Lucinda dos Santos e a gente conversou hoje um pouquinho sobre o programa de afastamento, e no próximo programa nós vamos ter uma outra componente da equipe de afastamento de GDEP, a Fátima Lima, que vai discorrer mais sobre esse assunto com vocês. Obrigada.